Bom dia, meus queridos alunos do oitavo ano. Vamos para a resolução dos exercícios da primeira revisão. Então diz o seguinte, represente com números inteiros as situações abaixo. Só lembrando que são números inteiros são os números positivos, os números negativos e o zero, ok? Esses aí são os números inteiros. Então, nós temos aqui alguns números inteiros, como exemplo, 81 abaixo de zero, 15 graus acima de zero, 35 graus acima de zero, 150 graus abaixo de zero. Então, isso aqui são medidas de um termômetro. E ele quer que você represente com números inteiros. Então, 81 abaixo de zero, você representa como menos 81, ou 81 negativo. 15 graus acima de zero, então você representa com o sinal positivo. Dessa forma, 35 graus acima de zero. Então, você representa como mais 35. 150 graus abaixo de zero. Então, menos 150. Menos 150. Muito bem. Vamos para a segunda questão. Na segunda questão diz o seguinte: represente com números inteiros as situações abaixo. Novamente, uma questão parecida com a primeira. A mesma coisa. Nesse caso, nós temos aqui uma situação bancária. Nós temos crédito, débito, prejuízo, depósito. Então vamos lá. Crédito significa que você tem aquele dinheiro, certo? Na sua conta. Então você coloca positivo. Ok? Débito significa que você está devendo aquele dinheiro, você não tem aquele dinheiro. Então você coloca negativo. Prejuízo também significa que você perdeu o dinheiro. Então você não tem mais aquele dinheiro. Então você representa negativo. Depósito significa que você depositou na sua conta. Então você tem aquele dinheiro. Então, positivo. Ok? Muito simples. Agora, retirada. Se você retirou, você não tem mais aquele dinheiro. Então, menos 150. Nem ganho, nem perda. Então, se não houve ganho, não houve perda, então está zerado. Apresenta pelo número 0. Ganho de 110. Então, mais 110. Lucro de 28. Então, se é lucro, significa que você ganhou. Se você ganhou, é positivo. Ok? Muito bem. Agora nós vamos para a terceira questão. Marque ao lado do termômetro as temperaturas registradas nas cidades, de acordo com a tabela. Ponto, né? A cidade do Rio de Janeiro já está marcada. Faça o mesmo com as outras. Muito bem. Como nós não temos aqui o desenho do termômetro, a gente vai representar aqui apenas fazer uma representação simples aqui. Vamos imaginar que aqui seja o termômetro. Então aqui nós temos o 0 graus, certo? Então para frente a gente vai ter os valores positivos, certo? Ou seja, as medidas da temperatura que são positivas, para trás as negativas, certo? Então, vamos marcar aqui de 10 em 10. Vamos marcar de 10 em 10 aqui, só para a gente ter mais ou menos uma noção. Então, se eu tenho 0 aqui, aqui seria o mais 10, aqui seria o mais 20, aqui seria o mais 30, aqui seria
o mais 40. E para trás nós teríamos o menos 10, nós teríamos o menos 20 e nós teríamos o menos 30. Então, observe, ó, para frente vai crescendo normalmente, ó, 0, 10, 20, 30, 40. Agora, do 0 para trás, ó, vai crescendo, ou melhor, vai decrescendo como se fosse crescendo, né? Ó, 0, 10, 20, 30, certo? Então, o menos 30, se fosse positivo, estaria bem aqui, ó, seria maior do que o 20 positivo. Mas como é o 30 negativo, então ele é menor que o 20 negativo, certo? Então, dessa forma aqui, os números estão crescendo. Menos 30, menos 20, menos 10, 0, 10, 20, 30, 40. Então, todos esses aqui são números inteiros. Então, onde ficaria mais ou menos o Rio de Janeiro? Mais ou menos. Ficaria aqui, ó. Rio de Janeiro, certo? Um pouquinho depois do 30 graus. Onde ficaria mais ou menos o São Paulo? Ficaria bem aqui, ó. Um pouquinho depois do 20, certo? Porque o São Paulo, como a gente pode ver aqui na tabela, ele é 22 graus, certo? Então, ele ficaria um pouquinho depois do 20. Onde ficaria o Curitiba? 4 graus. Então, ele ficaria um pouquinho depois do 0. Então, Curitiba. Onde ficaria Nova York? Agora, Nova York, a temperatura é negativa. Então, voltando agora, ó, voltando. Então, ficaria mais ou menos aqui, ó, Nova York. Vamos colocar aqui, Nova York, certo? Ficaria antes do 0, entre o 0 e o menos 10. Onde ficaria Paris? Paris ficaria antes do 0, mas depois de Nova York, ó. Ficaria aqui, ok? Observe aí, ó. Nova York. Então, quem está mais frio? Nova York, certo? Porque em Nova York a temperatura é menos 6, certo? Menos 6 parece ser maior que menos 4, mas não é, porque nós estamos aqui antes do 0, certo? Então, Nova York está com a temperatura menor, apesar de ser menos 6, está com a temperatura menor. Ó, menos 6 é menor que menos 4, tá certo? Basta você olhar na retinha, ó. Olha onde é que está o Nova York, certo? Olha como é que cresce os números. Então, Nova York está aqui, Paris está aqui. Então, quer dizer que Paris está mais quente, certo? Hipoteticamente mais quente do que Nova York. É claro que abaixo de 0 ninguém pode dizer que está quente. Diz o seguinte: em quais cidades as temperaturas estão abaixo de 0? Ora, se você olhar aqui no mapa, Nova York e Paris estão abaixo de 0, porque são negativos. Então, Nova York e Paris. Ok? Letra B. Que cidade apresentou a temperatura mais alta? Então, se você olhar também na nossa tabelinha aqui, você vai perceber que o Rio de Janeiro apresentou a temperatura mais alta. Se você for aqui na reta, você vai ver claramente, ó, o Rio de Janeiro está acima de 30 graus, certo? Então, pela ordem de crescimento dos números, significa que ele é o número maior. Então, significa que a temperatura aqui é a mais alta, ok? Então, a resposta seria Rio de Janeiro. Continuando. Que cidade apresentou a temperatura mais baixa? Então, voltando aqui para a nossa tabelinha, a temperatura mais baixa.
muitos de vocês confundiram isso aqui. Temperatura mais baixa seria o menos 6 ou o menos 4. Então, eu vou até escrever aqui. Vamos imaginar aqui uma outra reta. Vamos imaginar aqui uma outra reta onde você tem o zero aqui. Então, antes do zero, temos o menos 1. Repetindo, ó. Outra reta aqui. Antes do zero, temos o menos 1. Temos o menos 2, temos o menos 3, temos o menos 4, temos o menos 5, temos o menos 6. Então, observe, o Nova York está bem aqui. A forma que cresce os números é assim, certo? Nesse sentido, ó, nesse sentido, da esquerda para a direita. Então, Nova York está aqui. O Paris já vai estar bem aqui, ó, certo? Então, se está crescendo nesse sentido, o menos 6 é menor que o menos 4. Então, a temperatura mais baixa será a de Nova York, certo? E a temperatura mais alta será a de Paris. É importante entender que todos os números negativos são menores do que o zero, certo? E o número menos 6 é menor que o número menos 4, certo? Então, vamos lá. Que cidade apresentou a temperatura mais baixa? Pela nossa tabela, foi a Nova York, certo? Cidade de Nova York. Então, vamos colocar aqui. Nova York. Beleza. Bom, agora nós vamos para a quarta questão, e a quarta questão também é de reta numérica. Então, veja bem, na reta numerada, alguns pontos estão representados por letras. Escreva abaixo o valor de cada letra. Essa questão aqui vocês acertaram de letra, né? Então, vamos lá. A letra A. Onde está localizado a letra A? Bem aqui, certo? Então, está antes do zero, depois do menos 2. Então, quem está depois do menos 2, em ordem crescente, é o menos 1, certo? Quem está aqui na letra B? A letra B está entre o 1 e o 3. Então, na letra B, nós temos quem? O 2. Muito bem. Na letra C, a letra C está entre o menos 3 e o menos 5. Então, quem nós temos aqui? Menos 4. Muito bem. E a letra D? A letra D está entre o 3 e o 5. Então, nós temos o 4. Então, vamos só agora responder, né? Letra A, menos 1. Letra B, 2. Letra C, menos 4. Letra D, 4. Agora vamos para a sexta questão. Qual o maior número? Gente, sempre os números positivos são maiores do que os negativos. Então não tem dúvida. Esse aqui é maior. Esse aqui também, o 50 é maior. 50 é maior que o menos 50. O 14 também é maior. Agora, entre o 0 e o menos 10, nós vimos pela retinha que o 0, ó, vamos ver, aproveitar essa reta aqui, ó. Observe que o 0 ele é maior do que qualquer número negativo, certo? Porque o sentido do crescimento é esse, ó. Os números inteiros, eles crescem nesse sentido aqui, certo? Da esquerda para a direita. Então, nós temos aqui, ó, menos 2, menos 1, 0. Então, o 0 é maior que o menos 1, menos 2, menos 3, e assim sucessivamente. Então, voltando para cá, ó. O menos 10 é maior que o 0? Não. O 0 é maior do que qualquer número negativo. O menos 6 e o menos 12. Nós aprendemos lá na questão 3. Quem é o maior? Obviamente,
Se tratasse de números positivos, ó, se fosse assim, mais 6 ou mais 12, não teria nem o que pensar. Qual seria a resposta? O 12. Mas como se trata de números negativos, então é o contrário, certo? Então, quem é que vai ser o maior? O maior vai ser o menos 6, certo? Eu quero que vocês se liguem bastante nessa explicação, ok? Agora vamos para a última questão. Na reta numérica abaixo estão representados alguns números inteiros, certo? Então, quando você for responder questões de reta numérica, a melhor maneira de você responder, maneira mais simples, é você numerar a reta numérica. É você colocar os números correspondentes. Se bater no final, ficar certinho, então você já sabe a resposta. Então vamos fazer isso. Vamos pegar aqui, ó, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Ok? Aí vamos para o próximo. 0, 1, 2, 3, 4 e o próximo aqui é o 5. Então, fechou a reta numérica. Então, você vai e você já sabe qual é o valor de x. Qual é o valor de x? Menos 1. Então, x é igual a menos 1. E está respondido. Eu quero que vocês vão no caderno de vocês, corrijam os erros. Se tiver ficado alguma dúvida, peça para mim que eu explico para vocês no privado, ok? Valeu, gente!